Professor, bom dia. Bom dia, David. Tudo bom? Tudo. Professor, não tá dando para responder no grupo, tá? Qualquer coisa. Então, eu percebi, eu pensei, falei, caraca, como que eu vou perguntar se o Ricardo já saiu? Aí eu tive ideia, eu cliquei no link dele, abri a reunião dele, aí tava lá que o host tinha encerrado a reunião. Eu falei, aí, ó, viu? Nem precisei perguntar para eles. Que eu mandei lá, bom dia. Aí eu fiquei pensando, como que eu vou perguntar? Como que, né? Se o Ricardo já saiu ou não. Aí Eu ia te mandar no privado, só que eu pensei, eu acho que não precisa, porque você não falou nada, tipo, Então, foi um lapso de memória. Eu falei assim, eu mando bom dia e pergunto como, né? Eles não vão conseguir responder. Eu falei, deixa eu clicar aqui no link do Ricardo. Se o Ricardo não tiver em reunião, significa que acabou. Se ele tiver, eu só vou pedir para ele, a hora que acabar, me tornar anfitrião e a gente continua na mesma reunião, né? uhum. Só ia por lá, gente, a aula de química vai continuar na mesma, mesma reunião da aula de geografia. E o Ricardo está conseguindo explicar bem o que está acontecendo na atualidade do mundo? Tá fácil para ele explicar essas coisas? Tá? O que tá o negócio É aí? que na real, tipo, ele tá focando muito no conteúdo de geografia, sabe? Ah, tá. Mas, tipo, ele explica, acho toda a aula no início, assim, alguns eventos importantes, sabe? Entendi. É porque deve estar fácil o negócio para explicar, né? O que está acontecendo na atualidade. Deve estar tá simplão, assim. Vocês viram que chique minha janela hoje? Ó? Eu ia perguntar de você morando, mudou de casa? Eu acho que eu estou morando em Nova York hoje. Tô É que percebendo. como eu vou. Tá Como eu imitando o Júlio, vou. hein? Olha lá, aí, ó, viu? Agora eu tô na Califórnia. Como eu vou fazer só exercício, eu tenho milhares de exercícios para fazer, né? Eu não fiz nenhum exercício de óxidos, não é isso? Desde a É, primeira aula, não é um negócio desse? e tem um caminhão de exercício. Eu não consegui fazer. Então. A gente precisa aplicar todos os conhecimentos adquiridos aí há semanas, porque senão o negócio vai ficar feio, né? Alvânia, eu vou abrir minha câmera, mas é que eu não sei se você sabe, eu fiquei de cama um tempo, tô me recuperando. Então, se eu apertar muita dor, eu vou fechar, porque eu ou fico de pé ou vou deitar. É as opções que eu tenho. Tá bom, Isa. E tá melhor agora? É isso, você tá mutado. O áudio, é. Tô melhorando sim. Eu tô usando um colete, porque foi o que aconteceu na mudança do ano passado, né? Uma lesão no músculo e naquele momento eu fiz o tratamento, tudo melhorou, não senti mais dor. E tem bem já uns 2 meses que eu voltei a sentir dor. Passei uns 20 dias com dor, foi um dia que eu não conseguia levantar da cama. Caraca. E é tudo porque assim, o músculo em si não dói. Não dói, não tem dor local, só que ele pressiona o ciático. E aí? E aí eu perco o movimento da perna. Aí eu fui pesquisar sobre isso, porque eu nunca tinha visto falar desse músculo. É uma bostinha do músculo, chama piriforme. Diz que tem forma de pera. Eu tô procurando a pera até hoje. Mas é um músculo que tem muita variação anatômica, assim como o ciático. Então, você tem ciático de 2 ramos, tem ciático de 1 ramo, que passa no meio do músculo, passa na frente, passa atrás do músculo. E é isso que acontece, porque tem variações, nunca conseguem estabelecer um padrão para essa inflamação. E diz que é difícil diagnosticar. Aí deve ser difícil de curar também, né? Porque você não tem um padrão de. Daí você vai fazer um tratamento específico. A única coisa que você tem que fazer é tirar a inflamação. O meu teve rompimentos de fibra, então é do movimento de você levantar o peso do chão e colocar. É esse movimento que você lesiona o músculo. Teve rompimento de algumas fibras, então um pouco mais demorado. Tem que tirar a inflamação e fazer repouso. Agora eu já faço até bastante coisa. Assim. Já voltei a fazer alguns exercícios, voltei a andar, né? Porque eu não conseguia andar.
Nossa, Isa, caramba. É porque assim, Alvani, não é uma dor. Não é aquela dor que a gente sente. É assim, é como se eu tivesse uma meia na perna e ela fosse apertando, sabe? Parece que ela vai diminuindo. E fica muito difícil. É uma coisa muito insuportável. Credo, meu. É porque, na verdade, eu não tenho nada no ciático. Só que Mas ele faz sentido. Faz ele vai inchando, o músculo vai inchando e vai comprimindo ele. sim. E isso deve doer pra caramba. Então, eu já tinha escutado que as dores neurológicas são as piores de tratar. Ah, eu achava assim, toda dor é difícil de tratar, dor óssea e tal. Mas eu digo que realmente eu acho que é mais difícil de tratar, porque não é a dor, não é uma dor, é uma sensação. Essa é a diferença. Entendi. Não é uma dor laciada, não é aquela dor assim, tipo do rim, né? Que você, É, não eu é. tive cólica renal, eu achei que eu ia morrer antes de conseguir respirar, sabe? Porque Eu era. tenho cólica renal desde os 5 anos. Ah, que delícia, Isa. Esses dias eu coloquei uma pedrinha para fora, nem senti. Na noite eu fui fazer xixi, falei, ih, acho que tem algum cristal na uretra. Ah, no outro dia? Aí no outro dia eu falei assim, ah, acho que tem, melhor coisa é fazer xixi de cócoras, quando você desconfia de alguma coisa que tá na uretra para a mulher, né? Falei, vou fazer xixi lá no box para ver o que sai. Sai uma pedrinha assim, tem 1 centímetro de comprimento, deve ter um diâmetro assim de meio centímetro. É, eu expeli uma de 1,1. De verdade, foi a pior sensação da minha vida. Para vocês, homens, é pior. Isso é verdade. Porque vocês têm uma uretra muito mais longa e você não tem a ajuda do períneo. A mulher, por causa do parto, o períneo ajuda muito nessa região. Pode E ser. aí o homem não tem. Vocês Eu têm achei que que sofrer um pouco. Vocês têm que em sofrer alguma alguma coisa a coisa. gente tem que sofrer, né, Isa? Pois, claro, a gente menstrua todo mês, carrega bebê 9 meses, tem o parto. Alguma coisa vocês têm que fazer, né? Pelo amor de Deus. Entendi. Tá certo. Não, eu acho justo mesmo. Mas eu vou falar que é uma dor que eu achei que não ia. Eu estava no banheiro de uma escola pública, que eu dava aula, era um cursinho que foi promovido pela USP no ano que eles iam inaugurar lá a USP Leste. Então eles queriam que alunos da Zona Leste entrassem na USP Leste. E aí a USP montou um cursinho e eu fui dar aula lá em Itaim Paulista. Meu Deus. Meu, e era uma escola porcaria, assim, bem mal cuidada, não tinha, né? Não tinha banheiro imundo, sujo. E eu passando mal ali, não queria encostar em quase nada e parado, morrendo de vontade de fazer xixi, não saía nada e doía tudo. Eu falei, meu, caraca, foi tenso. Eu Mas na hora que imagino. saiu também foi um alívio que eu falei, meu, que é isso? Mas eu já tive 4 pedras no rim. Eu tive que fazer 3 litrotripsia, né, a implosão, Sim. e essa que saiu sozinha, mas foi tenso, pelo amor de Deus. Então, as minhas normalmente elas não ficam muito tempo no rim. Eu até tinha uma vez, eu tinha 2, tinha marcado ali tripsia, quando naquela semana eu tinha uma cólica, elas desceram e saíram. Olha que Elas não beleza. ficam muito lá. Litrotripsia também é um negócio que eu vou falar, viu? Mas Cheguei você não. lá, eu não sei quem é a pessoa. Cheguei lá, meu, era uma enfermeira, sei lá, era quase, meu, devia ter uns quase 2 metros de altura, assim, gigante, gigante. Aí ela, né, me preparando ali, não sei o quê. Aí ela olhou para mim e falou assim: Você vai querer anestesia ou não? Aí tinha sido um primo meu que é barbeiro que foi me levar. Aí eu falei: Se eu não tomar anestesia, eu posso ir embora dirigindo? Ela falou: Pode. Eu falei: Então não me dá anestesia, não, que meu primo que veio me acompanhar aí, eu prefiro eu ir dirigindo, né, para casa. Aí ela deu risada. Falei: Então tá bom. Eu falei: Mas o pessoal vai bem sem anestesia? Ela falou: Tem gente que aguenta. Se você tiver com muita dor, você levanta a mão para a doutora, você já está com acesso, e aí ela para o processo e te anestesia. Eu falei, tá bom. Juro por Deus, deve ter dado uns 4 segundos de
de litrotripsia, com a máquina funcionando, assim, uns 4, 5 segundos, eu não tinha força para levantar a mão, assim, doía tanto que eu não aguentava levantar a mão, assim. Aí eu falei, a hora que saiu, né, tava grog e tudo, eu encontrei de novo a mocinha, eu falei, olha, moça, eu não sei quem que você conhece que aguentou o bagulho ali, mas o meu ali deu 4 segundos, eu tive que parar. Aí ela, morrendo de rir, tive que ir ainda depois para casa com meu primo barbeiro dirigindo, pelo amor de Deus. Era mais medo do que a A litrotripsia. litrotripsia. Não, e agora que ele virou Uber, velho? Uber? Coitado dos passageiros. Bom, gente, ó, esses primeiros eu vou bem rapidinho, tá bom? Só batido aqui. É nome, fórmula, então, rapidinho, né? Escreva a fórmula dos seguintes óxidos: monóxido de nitrogênio, NO, monóxido de carbono, CO, dióxido de carbono, CO2, heptóxido de dicloro. Ah, eu nem falei a página, né? Eu tô aqui parecendo narrador de futebol sem falar a página. Página 265. Eu achei que ia ser legal, eu vim com uma camiseta verde, o chroma key também é verde. Aí eu achei que o bagulho ia ficar na minha camiseta também, mas o verde da camiseta é muito diferente do verde do chroma key. Mas eu pus de propósito, eu queria que o fundo ficasse na camiseta também. Não deu certo. Vou ter que comprar uma camiseta daquelas verde mesmo, sabe? Verde pano de chão, assim, ó, a camisa do Palmeiras. Vou comprar assim, zoada. Nossa, Ian, você tá aqui por. Que milagre aconteceu que temos o Ian aqui, velho? Nossa, seja bem-vindo de volta ao curso, Ian. Eu nem lembro da última vez que você acordou sábado de manhã para dar a honra da sua presença na minha aula. Bom, todo mundo abriu ali na 265? Todo dia. Olha, toma vergonha na sua cara, meu. Todo dia. Então eu que estou muito desatento e não vejo seu nome aqui no sabadão. Pode ser que durante o dia você esteja aí, mas né? Não exagera todo dia, hein, Ian? Por favor. Então vamos lá, ó. Monóxido de nitrogênio, NO, monóxido de carbono, CO, dióxido de carbono, CO2, heptóxido de dicloro, C2O7, pentóxido de difósforo, P2O5, trióxido de dimanganês, trióxido de dimanganês, Mn2O3. Escreva o nome dos seguintes compostos: SO2. Professor, pera, desculpa. No óxido de cloro, você falou C2O7? Cl2O7. Ah, tá. Ah, tá. Cl2O7. Eu falei Tá. C? Eu não sei, eu Juro? acho que escutei errado. Não, Cl2O7. É cloro, né? Valeu. Cl2O7. Escreva o nome dos seguintes compostos: SO2, dióxido de enxofre, SO3, trióxido de enxofre, P2O3, trióxido de difósforo, N2O4, tetróxido de nitrogênio e SB2O5, pentóxido de SB é antimônio. Pentóxido de diantimônio. Olha que coisa linda, hein? Tive que parar para pensar quem que era o SB. 3. Escreva a fórmula dos seguintes óxidos. Óxido de sódio. Gente, presta atenção aqui, porque quando você tem os metais, né, principalmente os metais de inox fixo, metais do grupo 1, metais do grupo 2 e o alumínio, a gente não tem nenhuma indicação de quantidade, nem de quantidade de oxigênio, nem de quantidade do elemento. A gente tem que fazer pela carga. Então, o sódio aqui, ué, por que
Por que ele não deixa rabiscar? Aqui, achei. O Na. Ah, que beleza. O David já vai começar a dar risada na minha cara, né, David? O Na é Eu da não falei família. nada, professor. Ele tem carga mais um. É, mas eu olho sua cara aí, meu. Eu consigo ver. E o oxigênio é -2. E aí, como as cargas são diferentes, você cruza, né? Então vai ficar Na2, ó. Beleza? Ó, quase bom. O óxido de cálcio, o cálcio é 2+, o oxigênio é sempre 2-, então vai ficar CaO. Então, óxido de sódio, Na2O, e o óxido de cálcio, CaO. Beleza? Deixa eu limpar aqui, porque eu vou andar com o Paranauê. E aí o Na ia ficar paradinho lá. Que bom. Eu não consigo ver lá em cima. Ah, não. Ah, já é o C mesmo, tá certo. Óxido de potássio, gente, potássio é da mesma família do sódio. Então vai ficar K2O. Óxido de bário, bário é da mesma família do cálcio. Então vai ficar BaO. Óxido de prata, a prata é o único metal de transição que tem NOx fixo +1. A prata é sempre +1. Dois elementos de transição que o NOx sempre é fixo. A prata +1 e o zinco +2. Então, quando aparecer prata e zinco, você vai ver que eles não vão colocar numeração, né? Então, o óxido de prata vai ser Ag2O, né? E o óxido ferroso, gente, ferroso e férrico praticamente nunca vai aparecer na vida de vocês. Então, em vez de ser ferroso, eu apaguei o O também. Em vez de ser ferroso, vai ser ferro. Assim, ó. E aí ele vai pôr entre parênteses aqui, ó, o 2. O Ico é sempre o maior NOx e o oso é o menor NOx. Como o ferro pode variar entre +2 e +3, o ferroso sempre seria óxido de ferro 2. E o férrico seria óxido de ferro 3. Então aí ele vai ficar que nem o bário e o cálcio, FeO, né? Porque ele é o ferro +2 e o O é -2. Tudo bem? Tranquilo? Professor, Oi. o alumínio, ele também tem as duas possibilidades? Ou Não, o não? alumínio é do grupo 3, ele é sempre +3. Ah, tá. Beleza. Tá? O Uhum. que pode acontecer com o alumínio é que ele é um bagulho bem bizarro, ele pode fazer ligações covalentes. Então, em algumas estruturas, apesar do alumínio ser um metal, ele aparece dentro de estruturas moleculares, ele aparece dentro de ligações covalentes, porque ele é um metal meio bizarro. O mesmo acontece com o berílio e com o boro, né? Então, são todos ali na mesma linha, o berílio e o boro, né? E eles têm poucos elementos, eles têm poucos elétrons, e aí perder esses elétrons para formar cátion é meio difícil. Então, eles acabam compartilhando e formando compostos meio estranhos, assim. O berílio só tem 2 elétrons na camada de valência, ele é do grupo 2. A tendência normal é ele perder esses 2 elétrons e ficar um cátion +2. Mas às vezes o que acontece é ele fazer uma ligação covalente, compartilhar 2 elétrons e ficar estável com 4. O boro e o alumínio, que estão no grupo 13, né? O boro está em cima do alumínio, eles fazem a mesma coisa, compartilhando 3 elétrons e ficando estável com 6. São estruturas bem estranhas, né? Fogem da regra do octeto. E aí a vantagem para o vestibular é justamente isso, né? Como ela foge da regra do octeto, então às vezes não aparece. André, calma aí, André, deixa eu só parar de desenhar. Repetir o NOx fixo do zinco. +2, André. Então, ó, NOx fixo de elementos de transição. Prata +1 e zinco +2. Tá bom? Escreva o nome dos seguintes. Deixa eu apagar aqui. Porque daí a hora que eu ando, zoa, né? Escreva o nome dos seguintes compostos. Gente, são todos óxidos
de metais. Então, óxido de lítio, óxido de estrôncio, óxido de ferro 3. Por que ferro 3? Porque se você descruzar as cargas aqui, ó, o ferro vai ser mais 3 e o O vai ser menos 2, né? Então, óxido de ferro 3, porque a carga desse ferro aqui é mais 3. O alumínio tem carga fixo. O alumínio tem carga fixa. Então, óxido de alumínio. O estanho é a mesma pegada, ó. O O é menos 2. Então, aqui é o óxido de estanho 2, porque ele tem carga mais 2. Aqui o O é fixo menos 2. Então, o estanho aqui vai ser mais 4. Então, ó, o E é óxido de estanho 2, lá o 2 em número romano. E no F é óxido de estanho 4, número romano, né? Um umzinho e o V. E o chumbo aqui, mesma pegada. Aqui o chumbo é mais 2, então é óxido de chumbo 2. E aqui o chumbo é mais 4, óxido de chumbo 4. Tudo bem? Então, os metais lá de transição, na verdade, o chumbo não é metal de transição, né, gente? O chumbo está lá no grupo 14, ele está lá embaixo do carbono. Mas quem é fixo? Grupo 1, grupo 2 e o alumínio no grupo 13. Aí os outros metais que estão ali embaixo do alumínio, tem metal no grupo 14, tem metal no grupo 15, esses caras têm NOx variável, é o caso do chumbo. O normal para o chumbo seria ser mais 4, mas existem chumbos estáveis mais 2. Então, o óxido de chumbo 2 é completamente estável, né? E na verdade, tóxico, né? Além de existir, ele faz mal. Deixa eu apagar aqui para a gente conseguir andar com a lousa. Escolha uma opção que relaciona corretamente a fórmula e o nome de um composto inorgânico. Ficou faltando espaço aí, né? Composto inorgânico. NaH. Para ser hidróxido de sódio, teria que ser NaOH. Aí é hidreto de sódio. Né? Aí é um hidreto metálico. Só tem o hidrogênio, não é hidróxido. É hidreto de sódio. Então, né, o composto não corresponde ao nome. Fe2O3 é o sulfeto de ferro 2. Não, né? É o sulfeto de ferro 3. Ó, pensa na carga aqui, ó. O ferro seria 3 mais para o SC2 menos. Então seria sulfeto de ferro 3. Óxido de alumínio é o Al2O3. Então letra C de capeta. H2SO3 seria ácido sulfuroso e K2SE seria seleneto de potássio. A terminação ato é para os ácidos que teriam a terminação ico. Teria que ser ácido oxigenado. Aqui você vê que o ânion não tem oxigênio. Então, os ânions não oxigenados, todos eles terminam em eto. Cloreto, fluoreto, brometo, o sulfeto, né? Então, todos os ânions que não têm oxigênio vão terminar em eto, porque os ácidos não oxigenados terminam em hídrico. Tudo bem? Isso aí é matéria já mais velhinha. Lembra disso? Eu devo estar com uma cara aí que lembra disso mais ou menos, mais ou menos. 6. Átomos neutros de um certo elemento representativo M apresentam 2 elétrons na sua camada de valência. As fórmulas corretas para seus óxidos normal e brometo são respectivamente. Gente, ó, se ele tem 2 elétrons na camada de valência, qual que vai ser a carga dele quando formar cátion? Mais 2, tudo bem? Então ele vai ser um M mais 2. Bom, se eu tenho um M com uma carga mais 2, devia ter roubado o tablet da Tamira, né?
ele pede a fórmula do seu óxido, o O menos 2. Então vai ficar MO, certo? E a do brometo. Bom, M mais 2 com o brometo é o bromo. O bromo é do grupo 17, da família 7A, lá da família velhinha 7A. Então ele é menos 1. Bom, aqui, para dar certo, você tem que cruzar as cargas, vai ficar MBr2. Beleza? Então vai ficar MO e MBr2. MO e MBr2, letra C de capeta. No 7, ele fala que o metal M forma um óxido de fórmula M2O3. O sulfato de fósforo desse metal tem, respectivamente, as seguintes fórmulas. Então, o sulfato e o fosfato. Gente, ó, aqui, pela fórmula do óxido, você consegue descobrir que o M é mais 3. Tudo bem? Né? Descruzando as cargas, o O é menos 2. Então, eu tenho agora um M que é mais 3. Se o M é mais 3 e ele quer a fórmula do sulfato, o sulfato é SO4. Olha que S bonito, gente. Impressionado. Então, SO4. Agora o 4 não quer sair. Um SO4, 2 menos. Então, M com mais 3 e o SO4 com menos 2 vai ficar M2, SO4, 3. Certo? A fórmula do fosfato é mais fácil. Por quê? Se o M é mais 3... Nossa, 3 aqui, né, saiu judiado. E o fosfato é menos 3. Então a carga é fixa. Né? Não precisa nem cruzar, vai ficar MPO4. Então, M2SO4, 3, M2SO4, 3 e MPO4, letra B de Beelzebub. Esse tinha ficado C de capeta. Certo? Você já estava com saudades, né? Do Beelzebub, capeta. Fazia quanto tempo a gente não fazia exercício junto, né? Ó, vou limpar tudo. Vamos para o 8 aqui, cara. Deixa eu fechar a canetinha, senão não consigo andar. Agora eu vou ter que jogar o David para o lado. Jogar o bate-papo para o lado. Vocês veem o bate-papo, essas coisas? Não, vocês veem a tela inteira. Só a apostila, só, professor. Então, eu não consigo. Tem um monte de coisa. Tem o povo que está entrando, bate-papo, as fotinhas de vocês. Tem um monte de coisa na minha tela. Considere o texto abaixo sobre vidro. Vidro comum, também conhecido como vidro cal-soda, é produzido pela reação entre areia, dióxido de silício, óxido de sódio, óxido de cálcio, o cal, e óxido de alumínio. No entanto, na composição do vidro cristal entram apenas sílica e dióxido de chumbo, cuja combinação confere mais brilho e maior massa ao produto, além de oferecer muito mais resistência. Então, o vidro comum ele tem vários óxidos. Só que o retículo cristalino dele não é tão estruturado, o retículo cristalino dele não é tão rígido. Então, o vidro comum ele quebra muito mais fácil do que o vidro cristal. Gente, né, na infância, quando eu escutava assim, ai, nossa, os copos de cristal do casamento estão guardados, né? Minha mãe deixava todos os copos de cristal guardados. Eu acreditava, criança é besta, né? Eu acreditava de verdade que eram copos feitos de cristal. E eu ficava pensando assim, velho, por que alguém pega uma pedra de cristal gigante assim, ó, e lapida ela em formato de copo? Tem que ser um doente, né, para fazer um negócio desse, né? E aí depois que eu fui entender que o copo de cristal não era feito de cristal, né? Era um termo usado pela alta resistência dele.
Então, a sílica, que é o óxido de silício, e junto com o óxido de chumbo, forma um retículo cristalino transparente e muito mais rígido do que o vidro comum. Então, você consegue fazer copos de cristais com uma espessura bem menor e mesmo assim ele adquire a resistência necessária para, né, para ser produzido lá de forma tranquila. Eu nem tinha percebido que agora vocês só mandam mensagem reservadamente, vocês não podem mais mandar mensagem para todo mundo, ou pode? No grupo de bate-papo? Eu acho que, tipo, por exemplo, eu posso mandar, tipo, pra todo mundo, mas eu acho que o pessoal que não é co-host, tipo, é Não restrito. dá, não. Não dá, vocês só conseguem mandar para mim e pro David, E pro então. Davidzinho, Ah, é muito poder pro David, né? Que beleza. Mas depois eu Adoro. vou recompensar o David com bombons. Então aí, né, tirando um mito da minha infância, vai que é o mito da infância de algum de vocês acreditavam que existiam copos de cristal, né? Não existem copos de cristal, tudo bem? Bom, deve ter algum doente que fez algum copo, né, com cristal de verdade, mas normalmente não são copos de cristal, são copos com chumbo. Ah, nossa, então eu vou morrer porque eu tô tomando água lá num copo de cristal e o copo de cristal na verdade tem chumbo. Não, gente, o chumbo dali ele está fixo no retículo cristalino. Ele está preso no retículo cristalino. Ele não vai para o líquido e você não vai consumir esse chumbo. Indique a alternativa que apresenta as fórmulas corretas para substâncias químicas destacadas na ordem que aparecem no texto. Então, óxido de silício, o silício é do grupo 4. Como ele não indicou carga, você vai assumir que ele adquire a carga certa para o... não, ele deu ali dióxido de silício. Beleza. SO2, SiO2. Né? Se ele falar só óxido de silício, como o silício é um elemento representativo, você ia pensar o seguinte: o silício está no grupo 4, então com o oxigênio ele vai adquirir a carga mais 4. Pode acontecer, então fiquem espertos com isso. Os elementos representativos, se ele não der indicação, você vai considerar que ele obedece à regra da família dele. Né? Então o silício está no grupo 4, ele vai ficar com carga mais 4. Então, dióxido de silício, SiO2. Óxido de sódio, Na2, SiO2, cadê? Deixa eu... Vamos riscando o que pode e o que não pode aqui. Então, esse está fora, esse está fora, e esse está fora, SiO2. Na2O, esse aqui já está fora. Bom, no segundo óxido a gente já matou, né? Cal, óxido de cálcio, CaO, óxido de alumínio, Al2O3 e o óxido de chumbo, cadê? E o dióxido de chumbo, PbO2. Certinho? Letra B de Beelzebub. Vamos fazer a 9 e depois eu apago tudo. Com cerca de 40 quilômetros de profundidade, a crosta terrestre contém principalmente óxido de silício e óxido de alumínio. Sabendo que o número de oxidação do silício é mais 4 e do alumínio é mais 3, a fórmula desses óxidos são SiO2 e Al2O3. Já está certinho a letra A. Essa foi fácil no Mackenzie, hein, gente? Já pensou se as provas fossem todas fáceis assim? Que delícia! Vamos fechar o... Vixe Maria! Nossa, para. O que eu fiz aqui? Calma aí, gente. Vou fechar bate-papo. Vou fechar os participantes. Vou minimizar a imagem de vocês, que eu fiz cagada, certeza. Deus do céu. Eu tô perdido. Tá aqui, ó. Não, professor, sobe uma página. Aí, pronto.
Uh, 10 e 11, né? O ferro é o elemento mais abundante na crosta terrestre. Em Carajás, o principal minério de ferro é a hematita, substância constituída principalmente por óxido férrico, ou óxido de ferro 3, cuja fórmula é Fe2O3. Beleza? Né? O ferro 3, o O é menos 2, o ferro é mais 3, cruza Fe2O3. O consumidor brasileiro já está informado. Se adiciona aí, David, para não ter que Pode abrir. deixar. Aham. Preguiça. O consumidor brasileiro já está informado de que os alimentos industrializados que ingere contêm substâncias cuja função básica é preservá-los da deterioração. Alguns exemplos dessas substâncias são os conservantes ácido bórico, P2, e anidrido sulfuroso. Ai, meu Deus do céu. Gente, então vamos lá. O que significa esse nominho aqui, ó? Anidrido, cadê? Anidrido. O que significa esse bendito desse nome? É quando o ácido perde águas até ele deixar de ter hidrogênio, até ele deixar de ser ácido. Então, toda vez que você usar esse termo anidrido, é que você vai pegar o ácido e você vai tirar a água desse ácido até que não sobre mais hidrogênios nessa estrutura. Eu estou aqui bonitinho, sentado na Califórnia, né? Deixa eu escolher pano de fundo aqui virtual, deixa eu pôr nenhum. Deixa eu fechar esse painel aqui. Pôr nenhum pano de fundo. Olha lá, minha lousa verde. Deixa eu ir para a lousa, vai, gente. Esse aqui, se eu tiver que desenhar esse negócio na canetinha lá do... Vocês vão chorar de rir. Então, o que é esse termo, então? Anidrido. Gente, eu continuo compartilhando lá, mas clica 2 vezes no meu vídeo, que aí a lousa fica grande e o que eu estou compartilhando fica pequenininho. Então, anidrido é o ácido menos água forma o anidrido. Aqui não tem H. Tem que zerar os Hs. Álvaro, mas aí beleza, né? O anidrido sulfúrico que ele falou, ou sulfuroso? É sulfuroso, sulfuroso. Sulfuroso. Se eu pegar o ácido sulfuroso, é fácil, né? Porque se eu tirar a água, vai virar o SO2. Então esse cara, o nome oficial dele, dióxido de enxofre, mas ele também é conhecido como anidrido sulfuroso. Mas vamos supor, sei lá, que eu tenha o HNO3 e eu pergunte para você quem é o anidrido nítrico, que é o ácido nítrico sem água. Gente, olha para o HNO3. Eu posso tirar a água desse treco? Dá para tirar uma água daqui? Não. Não. É o inverso, né? É o processo inverso. E eu pergunto aí, vocês não veem a pergunta, né, agora? Ele Professor, pergunta a mesma coisa de pensar no óxido que dá origem para o ácido, é a reação inversa. O óxido, quando ele ganha água, ele dá origem para o ácido. E o anidrido é o contrário. O ácido perdeu água para dar origem para o óxido.
mas é o mesmo. O anidrido de um ácido é sempre o óxido que deu origem para esse ácido. Professor, agora que eu vi aqui, dá para habilitar, tipo, o pessoal falar publicamente, posso habilitar aqui? Pode, por favor, pode Ah, habilitar tá. sim. Aí, pelo menos aí, quando vocês mandam a dúvida, se você tiver vergonha E de mandar a pronto. dúvida para todo mundo, manda só para mim. Mas se você tiver a dúvida, é legal que todo mundo leia, porque daí, a hora que eu explico, vocês já entendem de onde eu estou explicando, né? Então, ó, quando eu tenho um ácido que eu não tenho hidrogênios o suficiente para tirar água, para eu formar um anidrido, eu vou ter que balancear. Eu quero tirar uma água, então eu quero tirar 2 Hs. Então aqui eu vou ter que ter pelo menos 2 Hs. E aí, a hora que eu tirar a água aqui, vai sobrar 2 Ns, porque saiu os 2 Hs, e saiu um O também, e eu tinha 6. Então sobrou 2 Ns e 5 Os. Então, anidrido nítrico vai ser o N2O5. Ah, e se eu tiver mais do que 2H, sei lá, o H3PO4, como que eu vou formar o anidrido fosfórico, do ácido fosfórico? Bom, eu vou tirar águas para sumir com H. Como eu tenho 3 aqui e 2 ali, nunca vai zerar, né? Então eu ponho 2 aqui na frente e o 3 aqui. Então agora eu tenho 6 Hs e 6 Hs para tirar. Qual que vai ser o óxido aqui no final? 2 Ps. Eu tinha 8 oxigênios, mas eu tirei 5. Tirei 3. Sobrou 5. Então o anidrido fosfórico é o P2O5. Beleza? Então, quando eu pego sulfúrico, sulfuroso, carbônico, que são os que têm 2 hidrogênios, é mó facinho, porque você tira 2 hidrogênios da água e já forma o óxido direto. O problema é quando eu tenho 1 ou mais, né, 3, 4 hidrogênios, e aí para formar o anidrido fica um pouco mais difícil. Beleza? Suave esse Paranauê? Salvânio, Oi. deixa eu te perguntar, é a Natália. Oi, Natália. No primeiro caso ali, no anidrido sulfuroso, ele coincide com o nome de metasulfuroso também ou são coisas diferentes? O prefixo meta, ele perdeu uma água, né? Mas aí a gente usa esse prefixo meta para ácidos que continuam sendo ácido, né? Então, eu não poderia, por exemplo, chamar isso aqui de ácido metasulfuroso, porque ele não é um ácido, ele não tem hidrogênios para serem liberados quando você dissolver na água. Porque para ser ácido, para você chamar de ácido metasulfuroso, ele precisaria continuar tendo hidrogênios aqui ionizáveis, hidrogênios que se transformam em H+. Eu nunca usei, nunca ouvi esse termo para óxidos, né? Definir o óxido como sendo meta de algum ácido. Nunca vi alguém fazendo isso, então eu acho que não pode, não. Eu tenho um pouco de medo de falar assim, ó, não pode, eu tenho certeza que está errado. Porque, nomenclatura é um saco. Tem um povo que decide fazer umas nomenclaturas tão maluca e chamar esse cara de metasulfuroso, mas eu desconheço, né? Para você usar o prefixo meta, ele precisaria continuar sendo ácido, tá? Ele precisaria Tá continuar bom, com hidrogênios. obrigada. Não conheço nada, imagina. Mas vai que, né? É um bagulho louco. Se eles te derem esse nome e falar que é um nome oficial, você aceita. No vestibular, principalmente, né? Vai que o doido está inventando um nome aí e você vai ter que aceitar. Se, não... Se ele afirmar, vamos que vamos. Ó, vou continuar de pé aqui, vai que aparece mais alguma coisa. O consumidor brasileiro, anidrido sulfuroso. Tudo bem? Quem é o anidrido sulfuroso, então? É o dióxido de enxofre, o SO2. Antioxidante ácido fosfórico, H3PO4. E antiumectante carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é CaCO3. E o dióxido de silício, SiO2.
Então, ele pede qual é a opção que indica a fórmula de cada substância na ordem apresentada. O primeiro ácido bórico, H3BO3. Então, fica a letra B, C ou D. O anidrido sulfuroso é o SO2, então ficamos só com a B ou a C. Ácido fosfórico, não foi que ele falou? Fosfórico, então é H3PO4, já temos só a C. Carbonato de cálcio, CaCO3. E óxido de silício, SiO2. Beleza? Letra C de capeta. Vamos devagarzinho aqui, para não bagunçar minha vida. Continuamos com aulas de óxidos, né? Agora de óxidos iônicos. Deixa eu jogar o bate-papo pro cantinho. Sabe-se que a chuva ácida é formada pela dissolução na água da chuva de óxidos ácidos presentes na atmosfera entre os pares de óxidos relacionados, qual é constituído apenas por óxidos que provocam a chuva ácida. Então, ele quer parzinhos de óxidos ácidos. Óxido ácido tem que ser óxido de ametal e não pode ser o CO, o NO e o N2O. Por quê? Porque o CO, o NO e o N2O são óxidos neutros. Então, óxido ácido, todo óxido de ametal, tirando esses três. Então, a letra A não pode, porque aqui ó, o Na é metal. A letra B não pode, porque o Mg é metal. A letra D tem o CO e o N2O. E a letra E tem o CO e o NO. Então, esses caras aqui são os óxidos neutros. Esses caras aqui são óxidos básicos, né? O Na e o Mg. Então, a única alternativa que só tem ácidos, óxidos ácidos, CO2 e SO3, letra C de capeta. E é basicamente os dois mais importantes óxidos que dão origem à chuva ácida, tudo bem? Tem aí o NO2 também, mas né, esses dois aí disparados são os mais importantes. Vários óxidos fazem parte do nosso dia a dia e são de grande importância econômica. Por exemplo, o óxido de alumínio e o óxido de cromo 3. Gente, o óxido de alumínio é o minério mais extraído da Terra, né? Então, né, é o óxido mais importante, produção de alumínio para diversas funções, né? Hoje, vários carros têm muita estrutura feita de alumínio, as latinhas para alimento. Então, o alumínio tem grande relevância. E o óxido de cromo 3, o cromo também é usado para matéria-prima para extração de alumínio e cromo, respectivamente. O dióxido de zinco, ou o óxido de zinco, é utilizado em pomadas e o óxido de magnésio em produtos de higiene. O óxido de ferro 3 é utilizado como pigmento de tintas para obtenção da cor vermelha. Assinale as alternativas que contêm, respectivamente, as fórmulas de todos os óxidos citados. Então, primeiro é o óxido de alumínio, Al2O3. Óxido de cromo 3, Cr2O3. Então, Al2O3, Cr2O3. Estamos aqui ó, entre a C e a D. Óxido de zinco, ZnO. Óxido de magnésio, MgO. E óxido de ferro 3. Então, ficamos com a letra C de capeta. Gente, olha que gostoso. Está piscando a luz aqui de casa. Então, se de repente eu cair, fiquem tranquilos que eu volto com o 4G do meu celular, tá bom? Então, né? Porque provavelmente vai acabar a força, mas aí vai ser gostoso, porque eu acho que eu vou ter que ligar a lanterna do celular para a lousa, para minha cara, para vocês conseguirem me ver, e o 4G para eu transmitir. Mas fiquem tranquilos que eu volto, tá? O computador está 100% de bateria e o celular tem 91%. Então, vai dar certo. Meu, aqui também choveu a noite inteira. Mas minha internet não está oscilando, não, Ian. A minha internet tá de boa. Ó, o Diego mandou no particular, que tá piscando por causa dos demônios que eu tô chamando. Eu já contei da história de uma senhorinha que falou que ia rezar por mim toda noite, porque eu era muito bonzinho,
mas que eu ficava chamando esses demônios, um dia eles iam aparecer na minha vida. Eu já dei aula, já dei aula em cada lugar, Deus do céu. E eu já dei aula lá em Jandira, do Cursinho Popular de Jandira. Tamir eu estava contando lá que eu estourei a melancia. E aí eles tinham 13 turmas. E uma das 13 turmas era de adultos, que faziam parte da alfabetização de jovens e adultos, e aí eles faziam um cursinho à noite. Então, era uma turma assim, que não tinha pretensão de vestibular nenhuma, né? Eles estavam ali sendo alfabetizados e depois ficavam tendo umas aulas complementares com a gente. Era um negócio meio bizarro. E, tinha umas tiazinhas, assim, que ficavam bordando na sala, e uma delas era muito, muito católica, e aí ela falava, professor, eu vou rezar pela sua alma, porque você fica chamando esses demônios. Gente, quem fala, o Ian e a Natália falou que a internet está péssima. A internet de vocês é fibra da Vivo? Quem tem internet Vivo fibra? Gente, eu juro por Deus, assim, ó, parece cronometrado. Eu estou dando aula de manhã, dá 11 horas em ponto, a internet cai. Assim, diminui a velocidade. Mas é bizarro. É bizarro. Eu não sei se o povo começa a usar mais, se tem alguma empresa aqui em volta que usa fibra também e liga os computadores às 11, mas é bizarro como a velocidade da minha internet, 11 horas pontualmente, diminui muito a velocidade. A Haline falou que tem Vivo e diminui toda a noite. Não, à noite minha internet voa aqui. A gente pode, sei lá, às vezes eu tô assistindo, agora não, né, que não tá tendo futebol, mas eu fico assistindo futebol no streaming no celular e assistindo Netflix com a Tamira na TV. Então, tipo, eu tô assistindo Netflix na TV, o futebol, né, no streaming do celular. Às vezes minhas filhas estão na sala assistindo outra TV de Netflix e, não dá problema nenhum à noite. Agora, 11 horas da manhã é assim, cronometrado, é um negócio bizarro. Eu tô dando aula assim, 10h59. Eu já fico esperando a mensagenzinha no Zoom que minha internet vai ficar instável às 11. Assim. Eu falo, gente, que coisa bizarra, velho. Se eu desligo de noite, ela atualiza de manhã? Mas aí a hora que você vai dormir, você desliga, Gi, é isso? E aí a hora que você religa de manhã, ela atualiza e não dá variação? Eu vou tentar. Porque, é todo dia, todo dia. Segunda-feira eu vou tentar ver se dá certo. E segunda-feira eu entro de férias, olha que delícia. Não, tem sábado que vem ainda tem aula, né? Segunda-feira eu entro de semiférias, aí dou aula no sábado e aí já era. Se eu desligo não desligo, Gi. Mas eu percebi que é num horário, assim, e aí umas 11h30, meio-dia, já vai voltando à normalidade. Vocês não sentem isso com a Tamira porque ela fica na sala. E na sala a internet é muito melhor do que aqui no quartinho. Mas a partir de segunda-feira eu vou deslocar ela para o quartinho, ela vai dar aula no quartinho, porque as férias dela já foram, e aí eu vou ficar na sala com as meninas. Isso eu já fiz uma vez aqui também. Liguei lá e mandei eles me mandarem um modem novo, porque tava uma porcaria mesmo. A internet é... E imagine quantas reclamações esses caras não devem estar tendo, os negros tudo tentando trabalhar de casa. Deve estar um inferno na vida. É a vingança do telemarketing, Eles antes ligavam para encher nosso saco, agora, deve estar um inferno na vida desses caras. Outro dia, eu fui no shopping comprar presente de aniversário para Tamira semana passada e o cara do shopping falou assim, não vem ninguém. Tá tudo vazio, aquelas imagens na TV que tinha fila, é tudo mentira. O shopping tá vazio a semana inteira. Eu falei, o único lugar que dá fila é na Vivo, na Oi e na Claro. Na TIM, só nas de telefonia. Todo mundo xingando. A gente pôs 2 seguranças na porta de cada loja de telefonia, porque o povo vai lá para bater nos atendentes, xingar os atendentes. Porque, deve estar tenso a vida. Bom, vamos lá. As indústrias
de produção de vidro utilizam a areia como principal fonte de sílica, SO2, para conferir o estado vítreo. Utilizam ainda, com a finalidade de reduzir a temperatura de fusão da sílica, os fundentes Na2O, K2O e Li2O. Gente, só para você ter uma ideia de proporção, a sílica sozinha para fundir mais de 2.000 graus. Com esses fundentes, com essas misturas dos óxidos de sódio, potássio e lítio, a temperatura de fusão ali cai para baixo dos 800. Então, para você formar, né, vidro só com a sílica, 2.000. Com esses fundentes, cai lá para 800. Então, né, a economia de energia é absurda. Qual que é o problema aí? Se você puser em proporções erradas, ou se eles estiverem contaminados com algum carbonato, forma bolinhas no vidro. Você já deve ter visto isso, né? Você tem lá uns vidros com umas bolinhas dentro. Todo carbonato, em meio ácido, libera gás carbônico e, sob aquecimento, ele também pode liberar gás carbônico. Então, vamos supor assim, ó, que a gente tem o óxido de sódio e ele está contaminado com um pouquinho de bicarbonato de sódio ou carbonato de sódio. Quando você aquecer lá para os 800 graus para fundir esse negócio, você vai liberar gás carbônico, vai formar bolinhas de gás carbônico e o vidro vai ficar com bolhas, né? Então, esses fundentes são muito importantes na produção do vidro, mas também você tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele pode dar defeito no vidro. Um tio meu já teve uma fábrica de copos. E outro dia a gente estava conversando, nem sei de onde surgiu o assunto, e aí ele falava, meu, puta, eu odiava funcionário muquirana que queria, né? Quando a gente fazia uma leva de copo, derretia lá, fundia, e aí a hora que você tirava, os copos estouravam, era porque o fundente estava zoado. Porque daí você tinha lá a formação do gás carbônico no meio da estrutura do vidro, e aí a hora que esfriava, você criava a bolha. Alta temperatura, a bolha está grandona. Aí esfria, a bolha diminui. E aí o vidro estourava. Aí os caras, para não tomar bronca e não sei o quê, pegavam aquele vidro quebrado tudo de novo e jogavam para derreter tudo de novo. E aí derretia aquele vidro, só que como o fundente estava zoado, ele continuava criando bolha e ele continuava estourando. E aí, meu, os caras repetiam o processo 2, 3 vezes e o vidro continuava estourando. Ele falou, meu, vidro estourou, não tem jeito. Você tem que assumir o prejuízo, jogar tudo no lixo e verificar a qualidade dos fundentes, porque eles podem estar contaminados com carbonato e aí, meu, já era. Está contaminado com carbonato, o vidro vai sair porcaria e não tem o que você fazer. Escolha dos óxidos. A escolha dos óxidos de sódio, potássio e lítio para reagir com a sílica e dar origem a um produto vítreo de menor ponto de fusão deve-se ao fato desses óxidos manifestarem caráter o quê? O que é? Todos eles são óxidos do quê? De metais. Então, são todos óxidos básicos. Então, confere um caráter básico a esses óxidos. Tudo bem? Professor, eu tinha perguntado já para o Márcio, mas eu já esqueci. O que é uma substância anfótera? Anfótera é que ele tem as duas características. Então, se você puser ele para reagir com ácido, ele vai ter caráter básico. Se você puser ele para reagir com uma base, ele vai ter um caráter ácido. Então, ele pode assumir os dois caráteres. Dos óxidos que a gente tem, os mais importantes, os óxidos com caráter anfótero mais importantes, são o de zinco e alumínio. Então, esses dois caras, eles podem ter caráter anfótero. Então, via de regra, quando ele fala de óxidos anfóteros, ele vai estar falando aí dos óxidos de zinco e alumínio. Tá bom? Beleza, valeu. Nada, imagina. Uma forma genérica de obter ácidos é a reação entre os seus anidridos e água. Entre os ácidos abaixo relacionados, não pode ser obtido por esse processo. Gente, olha lá, hein? Vamos lá, vai. Pensa um pouquinho. Qual tipo de ácido, e aí eu não precisa nem ser eu dar resposta, deixa eu pegar a cadeira aqui, vou ficar encostado, dói as costas que eu tô velho.
Qual tipo de ácido não é derivado de um anidrido? Não é derivado de um óxido? Vamos lá. Que tipo de ácido eu não posso partir de um anidrido para gerar ele? Os não oxigenados. Os não oxigenados, perfeito. Falou meio na dúvida ali se podia falar ou não, tava inseguro. São os ácidos não oxigenados, são os que terminam em hídrico, cara. Né? Então, clorídrico já foi lá esse, né? O ácido clorídrico não tem oxigênio, então ele não vai partir de um óxido, ele não vai partir de um anidrido. Né? Cloroso tem um óxido que vai dar origem a ele. Perclórico, hipocloroso, clórico, todos eles têm algum óxido que vai dar origem a eles. O clorídrico não. Nenhum óxido vai dar origem ao ácido clorídrico. A respiração de um astronauta numa nave espacial causa aumento da concentração de dióxido de carbono na cabine. O dióxido de carbono é continuamente eliminado por meio de reações químicas com reagente apropriado. Gente, ó, apropriado. O que significa apropriado para o vestibular? E aí? Toda vez, o mais apropriado, o melhor, o mais, né, o que é melhor para ser usado, não sei o quê. Toda vez que ele falar isso, ó, econômica e tecnicamente. Nessa ordem. Então, o que é mais barato e o que é tecnicamente mais fácil de ser feito. Então, é esse parzinho aí que você vai pensar na coisa apropriada. Tudo bem? Toda vez que você for falar de qualquer coisa de viagem espacial, e, gente, ó, a SpaceX está aí, toda hora, na mídia, então, provavelmente alguma coisa, né, com viagem espacial, ônibus espacial, alguma coisa deve aparecer. Gente, falando de qualquer coisa, né, de nave espacial e tudo mais, qual é a limitação técnica mais importante para uma nave, né, para qualquer coisa que saia da atmosfera? Peso. Cada 400 gramas custa $10.000 para ser enviado para a estratosfera. Então, se você quer mandar 400 gramas de qualquer coisa lá para a estação espacial, por exemplo, 400 gramas, vai custar na faixa dos $10.000 para ser enviado. Então, a limitação é peso. Então, duas coisas, né? Preço e tecnologia. Nas duas, quando a gente fala de viagem espacial, o peso é o limitante. Meus caras inventaram a fralda para não ter que fazer um banheiro no ônibus espacial. Então, a fralda foi inventada pela NASA. Para quê? Para os astronautas não precisarem de banheiro. Para eles não terem que criar um banheiro lá no negócio. Beleza? Tranquilo? Não sei, recebi uma mensagem estranha do meu chefe de outro lugar, mas depois eu vejo isso. Ele nunca me manda o WhatsApp, só espero que eu esteja empregado. Então, vamos lá. Qual dos reagentes abaixo é o mais indicado para retirar o dióxido de carbono da... qual é o caráter do dióxido de carbono? Não estou com o bagulho de anotar. Qual é o caráter do dióxido de carbono? É um óxido ácido, tudo bem? Então, a primeira coisa que eu vou procurar lá para reagir com ele é o quê? Ou uma base, ou alguém que tenha caráter base. Ácido sulfúrico está fora. Ácido acético está fora. Fenol, todos os fenóis são ácidos, está fora. Fala, Natália. Nádia? Não tem dúvida? A mão estava levantada aí só. Foi sem querer, Nath? Então tá bom. Não, tranquilo. Porque todo fenol é ácido, Ian, pela estrutura, ó.
Vocês já tiveram compostos aromáticos? Já, né? Na orgânica, já tiveram aromático, não tiveram? Acho que entramos agora, né? Ah, vai começar agora? Não, o Márcio já falou Ah, é verdade. Ele já falou. Ele Ó, vamos deu subdividir de álcool novo. e falou do fenol. Então, ó, o que é um fenol? Fenol, ele é o hexágono lá, né? Com ligações duplas e simples alternadas, certo? E aí o fenol ele tem um OH. Isso aqui tem uma ressonância. Essas duplas e simples podem alterar o lugar, certo? Beleza? Lembra disso? Vocês já tiveram. Essa ressonância, ela confere um equilíbrio muito grande para esse carbono aqui. Na verdade, ela confere um equilíbrio muito grande para todos os carbonos. Todos os carbonos do anel aromático, eles têm a sua eletronegatividade, essas coisas todas neutralizadas por causa dessa ressonância. Então aqui é como se você tivesse um único ametal gigantão assim, ó, ligado ao OH. Como que é um ácido oxigenado? É justamente isso. Um elemento ligado ao oxigênio que é ligado a H. Por essa estrutura ser estável, esse O transforma esse hidrogênio em ionizado. Então é como se ele funcionasse como um ácido inorgânico. Então isso tudo aqui confere uma estabilidade para a estrutura e como você tem, como se fosse um ácido inorgânico, um elemento, o oxigênio ligado a hidrogênio, esse hidrogênio é ionizado. Tanto que o fenol, ele tem um sinônimo. Ele é conhecido também como ácido fênico. Aí, ó, aqui o ícaro é de ácido oxigenado principal. Então, você pode até encontrar esse termo, ácido fênico, que é o fenol. Tá? Lembraram disso? Não, ninguém nem... O Márcio nem comentou isso com vocês ainda. Ele deve comentar lá quando ele for falar de ácidos orgânicos. Bom, sobrou água e hidróxido de lítio. Dá para recolher o dióxido de carbono na água? Dá. Mas vai ser eficiente? Não. E, gente, puta, você não quer estragar água com gás carbônico lá no espaço, né? Você precisa ser eficiente. Eles escolheram justamente o hidróxido de lítio. Por quê? Pensa lá comigo, pelo aquilo que eu te contei. Por que a escolha do hidróxido de lítio? Eu pensei assim, Elvânio. Primeiro que os outros é meio sem sentido, né? Ele é ácido sulfúrico concentrado. Ácido acético concentrado. É tudo muito complicado nesse sentido. E eu pensei porque o lítio é um metal leve. Ele está lá no comecinho, na primeira coluna, eu acho. Exatamente por isso. Ele tem o caráter básico e é o composto com caráter básico mais leve que existe. De todos os compostos que existem, olha aqui na tabela periódica, ele está aqui, ó. Não tem ninguém que vá conferir caráter básico que seja mais leve que ele. Quais são os elementos mais leves que o lítio na natureza? Hidrogênio e hélio. Gás hidrogênio tem caráter básico? Não. Um metal nobre, um gás nobre, tem caráter básico? Não. Então ele é o primeiro, ó. De todos os elementos da tabela periódica, ele é o mais leve que tem um caráter básico. Porque é uma base forte, então o sal não vai ter caráter ácido. Também por isso, Natália, por ele ser uma base forte, mas não por causa do caráter do sal. Eles não estão se importando muito com o caráter do sal, sabe por quê? Porque o sal é sólido. E aí tudo que é sólido é fácil de você conter. Então eles não se importam muito com o caráter. Mas por ser uma base forte, ela é muito reativa com quem tem caráter
ácido. Então, assim, se o óxido de lítio, por exemplo, formasse um óxido de uma base fraca, mesmo ele sendo leve, provavelmente eles não usariam, porque a reatividade com ácido ia ser pequena. Então, eles acabariam escolhendo um outro cara com um caráter mais forte, né? Um caráter básico mais forte, para ter uma reatividade maior. Professor, Fala então se dele. tivesse, tipo, além do hidróxido de lítio, outro hidróxido, essa pergunta não estaria ambígua, né? Não, não estaria Nossa. ambígua. Nossa. Ele podia, inclusive, pôr... É que aí é muita sacanagem, né? Mas ele Uhum. podia, inclusive, pôr uma lista com 5 bases. Aí você ia escolher o quê? A mais leve e mais forte. Então, é que não empata a massa, né? Então, você teria que escolher a mais leve. Mas aí, o que a FUVEST teria que fazer? Teria que te explicar essa situação. Que numa viagem espacial, o custo-peso é muito grande, não sei o que, não sei o que lá, para você ter essa ideia. Puxa, tem 2 bases, vou escolher a mais leve. Ou sei lá, se ele quisesse ir pelo lado da reatividade, bases fracas reagem pouco com óxido né, o dióxido de carbono, ou a reação é mais lenta, o tempo de remoção seria maior. Né? Então, ele teria que explicar uma situação dessa no texto. Aí ele teria que fazer um texto maior e aí não ia cair na FUVEST, cairia, sei lá, no Enem. Né? Então, você conseguiria fazer um texto maior e transformar isso numa questão do Enem, explicando a situação das viagens espaciais. O reboco das paredes da casa podem ser feitos com a aplicação de uma pasta feita de argamassa com água. A argamassa é uma mistura de areia com cal extinta, hidróxido de cálcio, CaOH2. Nas paredes, a pasta vai endurecendo devido à evaporação da água e subsequente reação do hidróxido de cálcio com gás carbônico do ar. O reboco seco é constituído por uma mistura rígida de areia e... Então, se eu tenho o CaOH2 reagindo com o gás carbônico do ar, eu vou formar o carbonato de cálcio calcário, CaCO3, letra E. Beleza? Esse eu já falei pra caramba com vocês desse aqui. Acabou essa página, vamos... Aqui, os óxidos dos efeitos climáticos. Cadê? Tem exercício aqui, achei. Já acabou nossa aula? Que triste, gente. Eu não vou. Não quero perder mais uma aula. Não é perder, é que é triste dizer Professor, isso, né? Perder a aula, mas não quero perder mais uma aula fazendo só exercício. Eu acho fica um pouco monótono a aula. 2 seguidas, vocês vão querer me matar. Eu você não quer odiava. mandar o gabarito? Então. Mas não quero mandar gabarito também, porque eu quero comentar algumas coisas. Vou gravar, gente. Não, vou gravar. Não, porque tem um monte de coisa que eu quero falar. Vou gravar. Eu vou fazer uns vídeos, tá? Resolver esses exercícios. Porque só mandar o gabarito, tem coisa aqui que são exercícios legais. Eu gosto de fazer esses exercícios com vocês justamente porque eu tenho a opção de, né, em cima de cada exercício, comentar algumas coisas assim. Eu não prometo que eu vou gravar no começo da semana, né? Mas eu gravo para vocês até terça ou quarta, eu gravo para vocês e mando, tá bom? Então não vou mandar entre hoje e amanhã, sem chance nenhuma, né? Sábado e domingo, sem chance. Segunda eu tenho aula ainda, então ou eu gravo segunda à tarde ou eu gravo para vocês na terça ou quarta e mando, tá bom? Fiquem tranquilos, mas eu mando, porque daí eu faço alguns comentários. Esses exercícios, tem um monte de exercício legal para fazer alguns comentários aqui. Não quero pular essa oportunidade, tá joia? Crianças, beijo, boa semana, uma semana chuvosa, vai ficar esse tempinho bosta a semana inteira? Vai? Quarta-feira é meu aniversário, tá? Agora vocês nem podem... eu ia falar, eu exijo no mínimo, né, mensagens que nem vocês mandaram no chat lá no
mas agora eu não tenho mais, né? Vocês nem podem mais mandar parabéns para mim lá no... Gente, será que foi isso que causou lá no grupo? Que reclamaram que muita gente estava falando no grupo e não sei o quê. Saudades do grupo aberto. Mas vocês têm um grupo aberto para vocês, não tem? O Rubão falou que vocês tinham. É só não tem a gente, né? Então eu posto as porcarias lá no grupo e vocês repassam no grupo aberto de vocês. Gente, ó. Então agora vocês vão ter que mandar o WhatsApp no privado. Eu quero parabéns também. Quarta-feira é meu aniversário, mas até quarta eu gravo vídeo para vocês. Antes de ficar velhinho, eu gravo o vídeo com a resolução dos exercícios e peço pro Rubão postar lá no AVA, tá bom? Tranquilo? Beleza, professor. Uhum. Gente, boa semana para vocês. Essa semana triste, chuvosa. Semana que eu vou fazer 38 anos. Tô ficando velho. Só 38, Ian. Quem diria, né? Com toda essa careca, só 38. Mas tô 38, mas tô enxuto. Gente, beijos, boa semana, obrigado e até a semana que vem. Semana que vem a gente começa conteúdo quase novo, né? A gente vai falar de conceitos modernos de ácido e base. Eu adoro esse termo. E aí semana que vem eu conto para vocês por que é conceitos modernos de ácido base. É maldade do Ian, André, mas tudo bem. Agora eu nem posso dar mais 0 para ele, então nem tem como me vingar, né? Eu adorava quando eu podia dar 0 para ele no colégio, agora eu nem consigo fazer isso. Gente, beijos, até mais. Tchau, professor. Muito obrigado, hein? Bom final de semana. Falou. Professor, seu vídeo lá pulando da fogueira, hein? Sensacional, hein? A Tamira mandou um vídeo na fogueira. Gente, acreditem, eu tinha tomado uma latinha de cerveja e já estava daquele jeito. Eu adoro festa junina e, eu todo ano, uma festa junina, eu tenho que pular fogueira. E aí eu sabia que aquilo ali seria a minha única opção, então eu pulei a churrasqueira em vez de pular fogueira. Mas eu amo festa junina e eu amo pular fogueira. Né? Então, toda vez que eu vou em alguma festa junina que tem a fogueira, eu pulo fogueira. Né? E aí esse ano eu não ia ter essa opção, pulei a churrasqueira, né? Fazer o quê? Tradição, né? Tradição. Tradição. Beleza. Falou, professor. Muito obrigado, Falou, hein? gente. Até mais. Abraço.